E aí pessoal, tudo bem com vocês? Este é o canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo. Apresentaçãozinha padrão de começo do vídeo. Este é o poderoso mestre do terror. Temos uma novidade no cenário, olha ali. Mestre do Terror ganhou uns companheiros. Quem assistiu o vídeo em que essas maravilhas chegaram, né, já tá ligado. Quem não assistiu pode olhar aí um dos vídeos mais recentes do canal, né? Vai ter saído um pouco antes deste vídeo aqui. Eu mostro que eu ganhei da minha esposa esses bonequinhos aí, que agora são parte integrante do canal, né? Minha trupe do Batman, vamos dizer assim. Mas não viemos aqui falar do Batman, e apesar disso afetar o ego dele, viemos tampouco falar do Mestre do Terror. A gente veio falar da Tex número 300 da editora Globo, uma edição comemorativa Oklahoma, com uma das capas mais icônicas do Tex, na minha opinião. Por que ela é uma das mais icônicas? Simplesmente porque essa imagem eu já vi de outras formas, de outras maneiras por aí, e eu sempre achei que ela se assemelha muito a uma foto de verdade, ao que companheiros fariam, né, se estivessem juntos e pudessem tirar uma foto. E a ideia é essa mesmo, a gente pode ver aqui pela capa de trás que é isso mesmo. Oklahoma é uma história completa do Tex, tem aí, né, como seus autores o Berardi e o Lettieri, né, ou Lettieri, não sei como é que as pessoas falam o nome deste cidadão. Tem mais de 300 páginas, tem 344 páginas. É uma boa história, quanto a isso não há nenhuma dúvida. Realmente é uma boa história, como a maioria das histórias do Tex é boa, né? Tex não, como eu digo, Tex não costuma ter muitas histórias ruins. Mas não é tanto para falar da Tex número 300 Oklahoma, da história em si, que eu quis fazer esse vídeo. Vamos falar brevemente, sim, como eu disse, é uma bela história. Tem muitos elementos que eu adoro no faroeste, ou seja, tem confrontos com gente aproveitadora, tem fatos históricos reais inseridos na trama, tem índios, bandidos, mocinhos, tem até mesmo alguma carga de humor, uma coisa que não é assim tão comum, que eu não acho assim tão interessante quando inserido no universo do Tex, mas tem aqui na medida certa, né? Oklahoma conta a história de quando o próprio, né, estado do Oklahoma estava nascendo e as pessoas foram lá para tomar posse das terras. Quem chegava primeiro, né, pegava a terra para si e podia iniciar sua vida. O Tex acaba inserido neste contexto para ajudar algumas pessoas honestas que caíram nas mãos, que estavam sendo ameaçados por especuladores inescrupulosos. É uma história envolvente, uma trama simples, mas envolvente, com muita ação. Divertidíssima. Mas a razão real de eu querer falar da Tex número 300 da editora Globo é a saudade que me dá desta época. Entendam, não da editora Globo especificamente em si, embora eu não ache que a editora Globo tenha feito um mau trabalho com o Tex enquanto o Tex esteve sob sua tutela. Não é isso. Mas desse tipo de edição do Tex, cara, tem um sabor diferente. Hoje mesmo eu estive no centro da cidade aqui, no centro de Jaraguá do Sul, onde eu estou residindo atualmente. Tava andando por lá à toa, tava esperando a minha esposa sair do trabalho, e eu acabei entrando em alguns lugares, vendo algumas coisas, e eu vi, por exemplo, numa espécie de banca que tem ali, é uma tabacaria, na verdade, que vende de tudo.
tinha alguns quadrinhos e tinha inclusive algumas edições do Tex. Tinha um almanaque do Tex, eu não me lembro agora qual era o título que citava, Super Almanaque, Mega Almanaque, não sei dizer, mas era gigantesco. Como tá na moda hoje o lance dos ônibus, né? Óbvio, não chegava a ser um ônibus, não era um, mas gigantesco, né? Realmente grande. Fui olhar o preço, R$100 e tantos. E cara, não só o preço me pareceu abusivo, e a câmera balançou aqui, mas não só o preço me parece abusivo, como não tem o charme, cara, da época, não tem o glamour da época. É isso, é disso que esse vídeo se trata, de como as coisas em outra época parecia que tinham um charme próprio, tinham um atrativo próprio. Essa Tex edição comemorativa, por exemplo, nada mais é do que a número 300 da revista do Tex, que a Globo estava publicando. Quando chegou no número 300, eles resolveram fazer uma edição diferente, comemorativa. Né? A capa é, né, levemente cartonada, é uma capa cartonada, bem simples, o miolo do mesmo jeito de sempre, papel jornal preto e branco, mas uma história completa, né? Uma história com mais de 300 páginas. Uma história sem o famoso continue. Nesse formatinho, o formatinho padrão do Tex, o formatinho que eu aprendi a conhecer o Tex e aprendi a gostar do Tex. E como era gostoso ir numa banca de revista, ou às vezes mexendo com os amigos, falando com os amigos, vendo as revistinhas que os amigos tinham, como era gostoso se deparar com essas edições especiais, com essas edições que traziam lances comemorativos, né? Tipo, eu tenho ali outras até de outras editoras, eu tenho da Record ali, né? Edição especial, tinha a Zagor, eu acho que eu não me lembro que número era a Zagor que eu tinha, se era 300 também, mas era também uma edição, né, inchada, uma edição grande, também comemorando o número de edições que saiu. Cara, as publicações Bonelli aqui no Brasil, principalmente, tinham um charme diferente, porque você chegava na banca e de repente vinha uma edição mais parruda que o normal, um pouquinho mais trabalhada que o normal, com uma história inteira ao invés do famoso continue, e com um preço que não era terrível. Essa é a questão. Não se achava que se precisava arrancar os 2 rins do colecionador só porque a edição tinha um número de páginas grande, e porque muitas vezes inseriram uma capa dura e um papel diferente. É claro que eu estou super ciente que existem muitos colecionadores que curtem essa coisa de capa especial, capa dura, papel diferente e tudo mais. Tem gente que curte, há público para tudo, e eu não tenho nada a discutir quanto a isso. Gosto é gosto, não há o que discutir. Não há mesmo o que discutir. Mas, por mais trabalhada e luxuosa que sejam as edições de hoje em dia, que nunca parecem ter o caráter de especial, até mesmo esse almanaque que eu mencionei não tinha esse caráter, não estava lá, edição especial, nada assim, né? Elas nunca têm esse caráter, elas nunca têm esse charme. Por mais luxuosas que sejam, elas não conseguem ter o apelo que esses simples formatinhos tinham na época na banca. Era uma época em que a maioria das revistas nas bancas chegava no máximo a, sei lá, 84 páginas. Aí de repente você encontrava uma edição comemorativa que tinha mais de 300, por um preço um pouquinho maior, com certeza, mas um preço que não era assim tão assustador, não era assim tão maior. Você conseguia ler uma história completa e tinha uma edição que se destacava de longe entre as outras edições que você tinha, entre as outras revistas que você tinha. E isso era demais, cara. Era uma sensação tão boa. Era uma época tão boa. Eu tenho maior saudade disso. E eu tenho essa ligação
existem, claro, publicações da Abril, publicações Marvel, publicações DC, né, que a Abril publicava na época, por exemplo, era a Abril que dominava o mercado naquela época. Existem algumas publicações especiais da Abril também que conseguiam ter esse caráter, mas a lembrança mais gostosa que eu tenho, a lembrança mais impressionante que eu tenho de encontrar edições que realmente me faziam pensar em edições especiais eram as publicações da Boneri, eram Tex, Zagor, e normalmente essas publicações eu acompanhei elas estando na VEC e na Globo. São as melhores lembranças que eu tenho desse tipo de publicação. E cara, como eu sinto falta. Como eu sinto falta de ter realmente uma publicação que seja verdadeiramente regular, né, que vai saindo e que de repente aparece com uma edição especial, sem todo esse frufru que colocam só para poder te cobrar quase R$200 na edição. O mercado de quadrinhos ficou estranho, ficou consumista demais, ficou especulativo demais e a gente tá perdendo o prazer das coisas e isso é bem incômodo. Essa é uma edição que eu guardo com muito carinho, inclusive tá aqui, ó, eu não arranquei o preço. Os caras têm mania de colar esse preço aqui, né? Isso é uma droga, é uma coisa que não devia acontecer, mas já foi comprado aqui em Santa Catarina, na Sebos, há mais de 14 anos atrás, a primeira vez que eu morei aqui. E eu tenho até hoje, não só por ser do Tex, mas por ser uma edição especial. Vejam vocês que nem é uma edição de época, assim, que eu comprei na época, que eu comprei quando menino, mas é uma edição que evoca em mim a lembrança dessas publicações da época. Como eu sempre digo, quando eu tô nostálgico assim, bons tempos, meus amigos, bons tempos. Se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro meu velho mestre do terror.